Boa noite, Rogério. Eu vejo que o árbitro não interferiu no resultado direto da partida. Mas vi que alguns lances ele foi muito rigoroso com o Bahia e muito condescendente com os jogadores do Corinthians. O lance do Garro mesmo, ele deu cartão só para o David e o Garro ficou 3 minutos no chão fazendo cera. Queria que você avaliasse a participação do árbitro que esteve agora na Copa do Mundo, se na sua opinião ele interferiu no desempenho do Bahia em campo. Não, no desempenho, não. Mas ele deixou, com 22 minutos, nós tínhamos 8 minutos de jogo parado por cera de um rival que vinha sendo pressionado, não conseguia quase sair jogando, só chutão para frente e nós retomávamos e jogava. Eu acho que o lance que ele dá, jogo perigoso, não foi. Eu acho que o gol foi legal. O jogador do Corinthians abaixa a cabeça, não é tocado em nenhum momento. Eu acho que o lance é legal. É claro que o comentarista de arbitragem, provavelmente da emissora maior que transmite, normalmente ele gosta muito de defender alguns times. Acho que ele condicionou, acho que ele, na verdade, estragou o jogo. Ele condicionou o Corinthians a gastar o tempo que podia no primeiro tempo para passar no ímpeto que o Bahia tinha, né? Acho que foi uma arbitragem bem ruim. Ele reclamou no intervalo que os jogadores não ajudavam. E eu digo ao contrário, que ele não ajudou os jogadores hoje no dia de hoje. Então, eu achei uma arbitragem bem. No dia de hoje, achei uma arbitragem bem fraca, bem permissiva com relação ao adversário. E o jogo foi bom. O primeiro tempo foi muito bom do Bahia. Acho que o Bahia produziu bastante, poderia ter saído vencedor tranquilamente no primeiro tempo. O Corinthians acertou um chute de média a longa distância e nós tivemos o controle de jogo todo. No segundo tempo, com as trocas, acho que o time cai um pouquinho mais na parte física, diminui um pouco a intensidade e aonde permite o adversário crescer um pouco mais. Rogério, minha pergunta vai justamente nessa linha que você acabou encerrando a resposta anterior, até porque na minha linha do tempo, não sei se você vai concordar, saímos de um jogo razoável contra o City Torque, para um primeiro tempo de razoável para bom contra o Fluminense, aí vem o jogo da Chapecoense, que fez um jogo razoável suficiente para vencer, e para mim, um jogo bom contra o Atlético, com alguns momentos de oscilação, para muito bom e também caindo, mas bom no contexto geral, e hoje um jogo mais consistente do ponto de vista de recorrência, continuidade, pressão, né? Um Bahia que merecia o resultado, mas infelizmente futebol não é merecimento, né, Rogério? Concorda com a linha do tempo? A evolução da equipe está indo nesse contexto e ainda temos muito a melhorar, já que você está recebendo peças que são importantes, já foram muito importantes e que algumas estão voltando ao seu ritmo, ao seu habitat natural? Nós temos alguns que estão tentando. O Juba, por exemplo, é um exemplo que não dava para começar com o Juba, dentro do que eu vi durante os 3, 4 dias que eu trabalhei com o Juba, e sabendo que o Caio jogava por ali, que aquele menino é, né, endiabrado, né? Então, para fazer um corredor como fez o Zé, por exemplo, que está em condição física, tanto o Iago quanto o Juba sofreriam para fazer. Então, a gente aguarda, logicamente, mais treinamentos para que o Juba possa voltar a ser a peça importante que ele é para o nosso time. O Everton, já desde o último jogo, também a gente vem tentando dar minutos para ele. Com mais um ou outro jogador que está fora, chegando agora, que é o caso do Marco, que começou a treinar essa semana com a gente também, que talvez requeira mais talvez para o jogo do Vasco, pode ser que esteja em uma condição melhor, né? E, enfim, é um time que hoje, com o Alejo e Pulga na frente, pressionou muito, a Ademir ajudou muito, o Nestor pressionou, o Nico, enfim, o Eric ainda teve 1 minuto e meio antes da preleção, já estava tudo pronto e o Eric não pôde jogar, um probleminha no pé, mas eu acho que o time jogou, mereceu vencer, mas é o que eu falo, né? Você tem, contra o Atlético Mineiro teve 2 bolas na trave, no dia de hoje 3 gols anulados, com um deles eu acredito que não deveria ser anulado, o árbitro se precipitou ao marcar um jogo perigoso na visão dele, né? Talvez não fosse o jogo que fosse muito perigoso, mas é que a gente tem que ter cuidado, né, no que fala aqui, porque e aí acabou parando o lance antes de acabar a sua conclusão e depois poder analisar de uma maneira melhor. Mas, no mais, eu reconheço que o primeiro tempo para mim foi muito, 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 muito bom. E os 10, 15 primeiros minutos do segundo tempo também, as trocas, infelizmente, fisicamente nós caímos um pouco e quando nós perdemos a pressão, que foi o que nós tínhamos de melhor,
Aí acho que o jogo ficou mais equilibrado, tendo até alguns contra-ataques, né? O time cansou um pouco, né? Dali David, Santi fizeram a linha de 4, fez uma boa partida hoje defensiva, mas como vão cansando, também começa a ficar sujeito aos contra-ataques que o Corinthians procurou. Na maioria das vezes o Corinthians jogou de bola longa e procurando contra-ataques. Tem jogadores com essa característica, Yuri Alberto com essa característica, o Caio com essa característica. O Bidon leve, né? Jogador que corre bem à frente, enfim. É um bom time. Nós vimos o jogo agora, eu ao menos assisti o 3-0 contra o Remo, né? Time que toca bem a bola, joga bem. Hoje foi bem marcado e acho que rendeu abaixo do que normalmente a gente conhece do Corinthians. Rogério, boa noite. Claro que você teve a perda do Eric, né, antes da partida, que foi relacionado, mas minha pergunta é o porquê de mudar o Nestor do tripé para o lado direito, sendo que ele estava rendendo melhor do lado esquerdo. Claro que tinha o Jean Lucas, mas o Jean Lucas não poderia ser deslocado para esse lado direito para manter o seu melhor ou um dos melhores jogadores que está jogando por aquele lado? Para mim, tanto faz pelo lado esquerdo o Jean Lucas ou o Nestor. E poderia ter o Nestor pela esquerda. O Jean Lucas não consegue, não tem facilidade para jogar do lado direito. Eu conversei com ele antes, então foi um pedido dele. O Nestor tem mais facilidade de jogar dos dois lados. Acho que são funções parecidas. O Jean Lucas jogou bem, na minha opinião, no primeiro tempo. Manteve a mesma intensidade que o Nestor tem, fechou bem o lado esquerdo, marcou, ajudou, chegou na área. E o Nestor fez a do Eric pelo lado de lá. O Nestor é um jogador talvez mais versátil, né, por jogar em mais que uma posição. O Jean Lucas gosta predominantemente do lado esquerdo. Então, nós jogamos com 3 jogadores meio-campistas, só invertido o Nestor com o Jean. Mas não vejo problema, tanto é que eu posso garantir para você e vocês aqui também que o primeiro tempo o time jogou bem, mesmo estando nessa formação. Boa noite, Rogério. Foram 2 gols anulados e um que ele apita antes da conclusão da jogada até, mas eu queria que você falasse do Alejo, justamente desse cara dentro da área. Você vinha com o William atuando, o Alejo jogou amistoso, mas queria que você falasse sobre a estreia agora de forma oficial do Alejo Vélez. É um jogador que não tem as mesmas características do William, mas gostei muito da pressão feita por ele na saída de jogo. Um jogador que se entrega bastante, tem presença de área, senão não teria feito 2 gols, mesmo um estando em situação regular e o outro estando, o Pulga, né? Não ele, mas o Pulga estava impedido. E no terceiro gol também havia um impedimento claro, então nós não temos o que falar do primeiro e do terceiro gol, eram situações de impedimento. O segundo gol eu acho uma precipitação do árbitro. Eu acho que ele é um jogador que tem que ser abastecido dentro da área, tem que ter jogadores de criação à volta. Ele teve cabeceio, tocou na bola, teve chance, não lembro quem foi, acho que foi um cruzamento do Zé, né? Do Zé ou do Nestor, eu não lembro, que ele entra cabeceando no finalzinho do primeiro tempo também. É um jogador que luta bastante, briga bastante. Tenho certeza que vai nos ajudar, vai colaborar bastante com a gente dentro daquilo que a gente pretende para cada jogo. Boa noite, Rogério. Como fica o sentimento depois de uma partida como essa? Bahia dominou o jogo inteiro, podemos falar assim, só tomou aquele gol por um acontecido durante o jogo. Como fica o sentimento justamente por ter 2 jogos de 6 pontos, vamos dizer? O Corinthians está atrás do Bahia, o Fluminense na quarta-feira está à frente do Bahia. Como fica o sentimento saindo de uma partida como essa? Olha, quando você joga bem, você naturalmente fica um pouco mais frustrado, né? Às vezes você joga mal, consegue um empate no final e você sai feliz, né? Aqui, eu acho que nós não dominamos o jogo inteiro, vou ser bem sincero com você, nós dominamos aí acho que os 60 primeiros minutos do jogo e depois o jogo ficou bem mais equilibrado. Mas dentro do tempo que a gente teve de domínio de jogo, nós poderíamos ter colocado os gols de vantagem, né? Uma pena, acho que nem situações tão claras, assim, não teve defesas fantásticas dos goleiros. Mas o Corinthians, praticamente a única bola que foi no gol foi um chute que, de cada 10 chutes daquela distância, 8, 9 dificilmente vão entrar. Aquele, no dia de hoje, entrou. Então fica a frustração por ter feito um primeiro tempo muito bom, e não ter conseguido. Nós amassamos bastante, batemos bastante no Corinthians, seja em cruzamento, seja em bola construída por dentro. E é uma pena a gente não ter obtido a vantagem, sair vitorioso no primeiro tempo. Boa noite, Rogério. Roman Gomes, 3º jogo consecutivo. Sim. Como titular, e um jogador que chegou até a torcida e a parte da imprensa questionar. Ele começou bem e teve a queda. O que é que você pode falar desse exato momento do Roman Gomes,
já estabelecido como titular da lateral direita do Bahia ou ainda falta alguma coisa? Não, eu acho que o Gomes, defensivamente, ele é muito bom, entrega muito, ele é um cara que se doa muito para o time, compete, muito competitivo ele. Tem algumas arrancadas interessantes que ele ameaça o passe e dá essa conduzida e faz uma dobra sempre com o ponta que joga daquele lado. Ele precisa melhorar um pouco a parte de passe, de construção, de encontrar soluções. Aí você, comparativamente, por exemplo, com o Marcos Vitor, ele te encontra mais soluções. Marcos Vitor tem mais um quê de Gilberto, que encontrava muitas soluções. Eu acho que qualquer um dos dois pode jogar. Ele é um jogador de origem da posição, mas o Marco também pode ser útil. Eu já pensei dentro desses 3 jogos, tive dúvida em muitos deles e com quem começar. E hoje acho que ele fez talvez o melhor jogo dos 3, na minha opinião. Acho que foi o jogo que ele mais rendeu desses 3, né? Mas tem uma briga boa, os jogadores... o Marco leva vantagem na parte de construção, de jogo aéreo um pouco, ajuda mais numa bola defensiva, numa bola ofensiva aérea. E o Roman é um cara mais agressivo, por exemplo, numa marcação-pressão, ele te agride mais o adversário, ele consegue marcar bem e tem uma característica maior de chegada ao fundo quando necessário, por ser um lateral de origem. Mas está ele e Marco, hoje os dois brigando por essa posição. Ele tem tido as oportunidades, tá? A gente está tentando também dar uma sequência para ele, para que ele ganhe confiança e melhore cada vez mais. Boa noite, Rogério. Sobre Eric, que virou desfalque de última hora. Sim. Algum prazo para recuperação? Não, eu acho que não é nada grave, que eu não sei explicar para você o que é mesmo. Eu sei que é um problema no dedo, uma infecção, deu uma inflamação, né? Então eu acredito que ele esteja apto para o jogo. Não tem lesão, não tem nenhuma lesão, né? Eu acredito que ele foi botar a chuteira para fazer um teste e disse que estava incomodando muito, ele ia ter que tomar uma infiltração para tentar conseguir jogar. Então é mais uma infecção entre os dedos e deve estar, acredito eu, deve estar apto para o jogo de quarta-feira. Boa noite, Rogério. Após o apito final, eu notei 2 jogadores que estavam muito cansados, como Mingo e Roman Gomes. Sim. Eu queria saber de você se você acha que a parte física do Bahia ainda está longe do ideal ou se foi só do jogo, algo atípico. Não, ainda bem que eles acabaram daquele jeito, porque é sinal que eles entregaram tudo dentro de campo, deixaram. Os dois correram demais, né? Eles jogam fazendo funções que parecem mais cômodas, defensivas, mas, por exemplo, o David joga muitas vezes pelo centro, né? Pelo centro você faz a cobertura, você trabalha muito mais lateralidade do que você... Agora, Roman e Santi fazem muitos duelos de cobertura, né? E isso cansa bastante. Além do que, o Roman foi muito à frente. O Santi também conduz muita bola para construir. São funções cansativas, eu acho normal. Acho que todos cansaram muito, apenas eles expressaram porque estavam no limite, mas é tudo dentro de uma normalidade. Eu acho que se você pegar aí o GPS deles, você vai ver que eles se entregaram muito, muita rotação em alta, né? Trabalharam muito em... Nosso time teve que atacar. Quando você tem que atacar, tem que produzir, tem que subir com todo mundo. E você também começa a ficar sujeito aos contragolpes, né? E tanto ele quanto o Mingo, fizeram muita cobertura. E isso é muito cansativo. Você subir para construir, o time adversário marcar em linha baixa, ter o contra-ataque. Você voltar para a tua linha de fundo, marcar o Santi cobrindo muitas vezes o Zé, que teve muito adiantado, muito à frente. E o Roman ali, com o Ademir de ponta aberto, também tem que fazer um serviço pesado na hora de recompor. Além do que o Roman apoiou bastante, deu muita opção por aquele lado, mesmo numa construção a 3. Então, nada mais natural que os dois saírem exaustos. Boa noite, Rogério. Eu queria falar que você falasse um pouco sobre a questão da bola aérea ofensiva do Bahia, especialmente do David Duarte. Diante de um time que se postou bem defensivamente, como o Corinthians, né, amarrou o jogo, as jogadas por dentro não progrediam, pelos lados também tiveram dificuldades. A bola aérea do Bahia, ela, no seu entender, ela está se aperfeiçoando para chegar àquela solução de continuidade de bolas ofensivas? Bom, nós não temos tantos jogadores com características de bom cabeceio. O David Duarte é talvez um dos melhores, não o melhor do nosso, com certeza.
do Brasil, talvez seja um dos melhores cabeceadores, né? Agora, o que ajuda muito é a batida. Se você melhorar a tua batida, a velocidade da bola, onde ela cai, e o treinamento, a repetição. Ontem nós trabalhamos bola parada, e isso ajuda bastante. Agora, você vê, infelizmente, Santi é um zagueiro. O Santi não tem nenhum gol de cabeça no Bahia feito, né? William ainda tem alguns gols de cabeça feito. Everaldo, quando está em campo, é um cara que ajuda no jogo aéreo. Mas nós não temos tantos cabeças. Marcos Vitor é um ótimo jogador, velocista, rápido, cobertura, construção. Cabeceio não é seu ponto forte. Enfim, nós não temos características. Agora tem o Alejo, mais um jogador alto, né, que pode ajudar nisso. Mas o principal de tudo é a batida na bola. Se a batida for boa, se ela tiver boa velocidade, cair no lugar que a gente treina, tua chance de gols de bola parada, elas aumentam. Boa noite, Rogério. Desde o início da temporada, o senhor comenta que o Bahia deveria ser um time mais intenso e combativo, né? E pela primeira vez, eu acho que finalmente a gente viu, principalmente após a chegada agora do Alejo Vélez, um time com essas características e fazendo um grande primeiro tempo. Eu queria saber se para você este é realmente o Bahia ideal que você gostaria de ver desde o início da temporada e se existe a possibilidade de encontrar um equilíbrio, principalmente pelo segundo tempo, na minha concepção, a entrada do William José e do Everton Ribeiro juntos fizeram com que essa equipe perdesse um pouco dessa intensidade e combatividade que a gente viu, principalmente no primeiro tempo. Concordo com você. Os dois são dois jogadores extremamente técnicos que crescem no sentido de distribuição de jogo, de qualidade, de posse, de controle de jogo, né? E até que não foi o caso no dia de hoje, porque começamos a rifar muita bola quando eles estiveram dentro de campo, né? Nós tentamos manter a velocidade com o Sanabria e com o Cauê pelos lados, jogar com o Everton de 10, praticamente, o William de 9. Mas em matéria de intensidade, eu tenho que ser honesto com você, que o time do primeiro tempo ele te entregou mais intensidade. Há jogos e jogos, contra o Corinthians você tem que ser muito intenso, aliás, contra todo mundo você tem que ser muito intenso. E talvez com os dois juntos realmente pede um pouco a intensidade, principalmente se você monta um 4-4-4, um 4-4-2 defensivo, um 4-2-3-1 com William e Everton na frente, fica muito bom para você, quando recupera a bola, encontrar um dos dois, mas daí só ficam as duas opções de lado de velocidade, né? Então é algo que a gente tem que tentar achar essa solução. Eu achei que o Jean tinha cansado, poderia colocar um jogador de mais força, preferi inverter o Nestor de lado, como o rapaz falou, ele vinha bem nessa função nos outros jogos. E aí o Everton ficou um pouquinho mais por dentro para tentar dar um pouco mais de qualidade, correr um pouco mais de risco, né, do Corinthians chegar, mas também de você encontrar passes para Cauê, encontrar passes para Sanabria, Pulga, durante o tempo que ficou em campo. Mas, sem dúvida, com os dois juntos, perdemos um pouco de intensidade, ganhamos bastante qualidade, mas o time perde a característica do primeiro tempo. Rogério, boa noite. Queria saber se você avalia, principalmente nesse retorno após a Copa do Mundo, se você tem se desprendido de algumas convicções que tinha, ou que aparentava ter, pelo menos antes da pausa, dando o campo falar e também a oportunidade aos meninos da base. Claro que você tem algumas nuances nisso, você tem Kiki que está fora, então o Cauê acaba tendo mais espaço. No meio de campo você tem Caio Alexandre, que está machucado, mas que mesmo antes disso, você já vinha colocando ele no banco de reserva frente a outros jogadores. Jean Lucas, que estava num momento ruim, e você estava colocando ele no banco. Então você acredita que você está se desprendendo de algumas dessas suas convicções que aparentava ter antes da pausa? Bom, eu tenho convicção que eu acredito em todos os meus jogadores. O Jean Lucas, ele, acho que uns 2 ou 3 jogos, ele acabou ficando fora antes da pausa, né? Mudamos um pouco a maneira de jogar, pré e pós a pausa, e talvez a pausa é justamente para isso, para você tentar enxergar e tentar ver que você pode tentar mudar algumas coisas, né? Principalmente a maneira de tentar pressionar o adversário. O Caio, ele jogando ou não, quem sempre jogou nessa função foi o Nico, ou 90% das vezes foi o Nico. Juan Pablo e Cauê, né? Entraram os dois no penúltimo jogo, hoje entrou só o Cauê. Eu continuo dizendo que eles ainda são jovens. Ontem eu trabalhei bastante com essa bola pé direito, corta para dentro, bate de pé esquerdo. E surgiu a bola na última bola do jogo, né? O jogador do Corinthians veio bem afoito na bola, talvez se ele tivesse
né, dado o corte para a esquerda e tentado, era uma bola apertada, claro, dentro da área, né? E isso só vai acontecer, e não é culpa dele, claro, isso só vai acontecer com a experiência, com o tempo, com os anos. Ele tem 17 anos. Não são todos jogadores de 17 anos que estão prontos para jogar. Agora, o campo sempre fala. Tem sistemas que você pode trocar, né, se ajustar, mas a gente tenta sempre ver o que acontece no campo. O Nestor veio jogando bem, acho que é um consenso de vocês, seguiu jogando, né? O Nico, apesar da lesão do Caio, também vinha jogando. Eric evoluiu bastante no ano passado, ganhou um pouco mais de espaço. E nós temos outros jogadores. Você tem que ter um elenco que você possa trocar, manter o nível, como você falou, se você quiser chegar na parte de cima da tabela, né? Então, eu acho que o que mais mudamos foi a maneira como nós marcamos pressão alta, que continua mais ou menos a mesma maneira, só que com mais intensidade pela característica dos jogadores. A construção é praticamente a mesma do ano passado, a maneira de construir, às vezes muda um pouquinho, 2 homens de frente, 1 de frente, 4 de meio, 3 de meio, um lateral por fora. Nunca mais fizemos porque o Juba, que é o homem que sabe fazer isso, esteve machucado durante 70 dias, então não dava para fazer. E nós vamos tentando dar uma ou outra opção de jogo, dependendo do encaixe do adversário. Rogério, boa noite. Até pegando o gancho dessa sua resposta, porque eu acho que tem muito a ver, você, até quando tinha ainda o Jean e o Everton como titulares, você já falava que o time jogava de uma maneira diferente em relação ao ano passado. E me permita até trazer alguns números para ilustrar essa pergunta, porque o Bahia hoje, ao fim dessa partida, terminou com a 4ª maior posse de bola do brasileiro e é o 3º time que mais troca passes no Campeonato Brasileiro. Ou seja, mesmo mudando a formação, consegue ter ainda essa identificação. E tem uma outra relação, que é um time que menos corre no campeonato, menos percorre distâncias porque tem mais a bola. A questão é se, num ambiente que o resultado costuma atropelar a crítica, né, engolir a crítica, como você consegue proteger o processo? Porque eu imagino que os adversários ainda enxerguem o Bahia como um time de proposição, um time de ter mais a bola, mesmo mudando praticamente o seu meio-campo. Eu espero que eles nos vejam assim, porque é assim que nós somos treinados para ser. Um time que quer ter o controle do jogo, que quer ter bola mais que o adversário. Claro que em uma ou outra circunstância, você falou, nós somos o 3º time, né? Deve ter 2 times aí melhor do que a gente nesse sentido ainda, né? Quem? Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro é um time também construído com muitos jogadores talentosos. O Flamengo não precisamos nem explicar. Mas é uma característica de jogo que nós temos, que eu gosto particularmente. Eu acho que se tivéssemos um gramado melhor, nós teríamos melhores condições aí. Nós teríamos mais acertos de passe, rifaríamos menos bolas com pressão adversária. Mas o que mais... e isso deixa, por um lado, orgulhoso, porque você jogar com Caio, Everton e Jean é uma coisa, ou mesmo Cauli ou William José. Agora, você jogar com... não é desmerecimento, não, isso é característica, né? Nico, Eric, não são jogadores que têm características semelhantes. Então, acho que isso mostra um sistema de trabalho, uma repetição, né? Acho que a melhora do Ronaldo com os pés. A única coisa é que o gramado não passa muita confiança quando a bola vem toda... Ela vem quicando, trocaram aí o gramado agora, mas continua também ruim, né? Então, se nós tivéssemos, talvez, gramados como na Copa do Mundo, com gramados melhores que você vê, talvez nós erraríamos menos passes, tentaríamos mais, teríamos mais controle de jogo ainda. Mas, para mim, é um motivo de orgulho ter um time que constrói jogo. Por exemplo, você tem a maneira, o Corinthians chegou no nosso gol com transições longas, né? E tem outros times do Brasil que assim o fazem, né? Mas é muito mais prazeroso você conseguir chegar. Nós chegamos muito mais vezes que o Corinthians com a bola saindo jogando desde trás. Se o gramado oferecesse uma melhor condição, nós teríamos um número maior de acerto de passe. Eu acho que eu fico feliz com uma troca de um Eric, por exemplo, posição em campo. Eric ocupa hoje uma posição que é do Everton Ribeiro. Nico ocupa uma posição que é do Caio. E Nestor, que tem talento, eu acho que aí é um jogador já por natureza talentoso, ocupa a posição de Jean Lucas, né? Mas hoje o William sai, que o William nós sabemos que é um jogador de aproximação, de toque de bola, entra Lerro, que é uma outra característica.
e a gente consegue manter controle de jogo mesmo jogando assim. Eu acho que isso mostra um processo, uma maneira de se trabalhar jogando em sistemas distintos, como baixávamos num 4-5-1, hoje num 4-4-2, construíamos com um homem de frente, 2 pontas abertos, hoje construímos com 2 homens de frente, com um lateral e um ponta, mas o conceito ele existe para que a gente tenha o principal objetivo, claro, é vencer o jogo. O segundo é ter o controle e entender por que você venceu o jogo. Pronto, professor. Encerrado. Obrigado, pessoal. Boa noite.